Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a continuação do estudo do livro do Apocalipse aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Já estamos no capítulo de número 11, investigando o Apocalipse versículo por versículo. Hoje nós vamos no capítulo 11, versículos de 1 a 14. Vamos estudar um dos temas mais enigmáticos do livro do Apocalipse, do livro da Revelação. Hoje nós vamos falar sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas, qual o seu propósito e como elas influenciam o desenrolar das coisas no livro do Apocalipse, é o que nós vamos desvendar na aula de hoje. Se você quiser adquirir a apostila, é só ler o QR Code que está aqui ao lado, compra a apostila, deixa seu e-mail ou seu WhatsApp aqui no comentário que eu envio para você no mesmo momento. Assim que eu confirmar a compra, eu já envio para você. E pode ficar sossegado, muito seguro, você vai receber a apostila, 355 páginas, aí no seu e-mail ou no seu WhatsApp. Na aula de hoje nós vamos destacar 13 pontos importantes dentro desse tema das duas testemunhas. O templo de Deus, o altar e os que nele adoram são medidos. O átrio que está fora do templo, que é conhecido comumente como Pátio dos Gentios, não é medido. Terceiro ponto, as duas testemunhas profetizarão por 1260 dias. Esse período é um período específico e peculiar, vamos explicá-lo. Quarto ponto, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá das suas bocas e devorará os inimigos. Quinto ponto, eles têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Sexto ponto, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Sétimo ponto, jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Oitavo ponto, não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. Nono ponto, os que habitam na terra se regozijarão com a sua morte. Décimo, depois de 3 dias e meio, o espírito de vida vindo da parte de Deus vai entrar no corpo das testemunhas e elas se porão de pé. 11, e subirão ao céu em uma nuvem e os seus inimigos verão. 12, haverá um grande terremoto e cairá a 10ª parte da cidade. E nesse terremoto morrerão 7.000 homens. E por último, passado é já o segundo ai, e eis que ainda vem o terceiro ai. Esses são os temas que nós vamos destacar então na aula de hoje. Uma aula importante, vale muito a pena acompanhar com cuidado. Se quiser adquirir a apostila para acompanhar na apostila e assim não precisar ficar tomando nota, vai ser um bom negócio, tá bom? Versículo de número 1, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Fazendo uma divisão simples no livro do Apocalipse, a gente pode ver que do capítulo 1 até o 5, a gente vê praticamente uma introdução, né? E do 6 até o 13, a gente vê a primeira metade da grande tribulação, que é a 70ª semana de Daniel. Do 13 até o 19, a gente vê a segunda metade da grande tribulação, portanto, iniciando-se a partir do capítulo de número 12. A gente tem aqui o capítulo 11 do Apocalipse, que nós vamos discutir hoje. Na próxima aula, o 12. E depois já entra na segunda metade da grande tribulação. Os capítulos 11 até o 14, então, marcam o início da segunda metade da grande tribulação. E nesses capítulos a gente tem 8 personagens principais. A gente tem a mulher no 12:1, o dragão no capítulo 12, o menino no capítulo 12, versículo 5, Miguel, o arcanjo, no 12:7, a descendência da mulher no 12:17, a besta que sobe do mar no 13:1, a besta que sobe da terra no 13:11. E se a gente incluir as duas testemunhas da aula de hoje, a gente vai ter um total de 9 personagens importantes do capítulo 11 até o 14. O versículo de número 1 então diz, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e me disse, levanta e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então a gente tem 3 coisas medidas aqui, o templo, o altar e os que nele adoram. Nas escrituras, quando Deus mede alguém ou alguma coisa, o sentido é sempre de juízo, de edificação ou de reedificação. Em Ezequiel, nos capítulos 40 até o 47, a gente tem a medição cuidadosa do templo. As dimensões do templo são medidas cuidadosamente.
E essa tarefa foi realizada por um mensageiro que tinha na mão um cordel de linho. E ele tinha também uma cana de medir. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. Aí é Ezequiel 43. O templo será medido ali também. No livro de Ezequiel, na referência que eu acabei de ler, a medição então é para reconstrução. E aqui no Apocalipse 11:1 pode ter o mesmo sentido. Aqui pode estar se tratando da reconstrução do templo, do Beit HaMikdash. Ezequiel então fala de uma medida para a reconstrução do templo. Jeremias 31:39 fala de uma medida para a reconstrução da cidade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goá. Então aqui a cidade sendo medida para ser reconstruída. No livro dos Reis, 21:13, em Isaías 34:11, em Amós 7:7, em Lamentações 2:8, a medição tem o sentido de destruição. Já em Ezequiel 41:13, 44:31, Zacarias 2, de 2 a 8, a medição tem o sentido de reconstrução. Tendo em vista que a medição tem também o sentido de reconstrução, e a gente viu aqui alguns versículos falando de o templo sendo medido para ser reconstruído, o fato de João estar medindo o templo aqui pode aludir ao propósito da reconstrução do Beit HaMikdash, do templo de Deus em Israel, cujo local da construção agora está sendo ocupado por uma mesquita muçulmana, né? Aquela área ali do monte do templo está sendo ocupada por uma mesquita. Isso ainda vai causar muito problema, né? Porque até que Jesus volte em glória, né? Até a segunda metade da grande tribulação, que vai se iniciar daqui a 2 capítulos aqui no nosso estudo, esse lugar terá que ser desocupado para que o templo seja reconstruído, para que as profecias se cumpram, né? Isso vai causar guerra, vai causar desconforto político, isso vai dar muito problema, porque Israel terá que enfrentar os muçulmanos, então, para que... Imagina, a mesquita de Omar, que está ali sobre o monte do templo de El-Aqsa, é um templo muçulmano extremamente sagrado e importante. Eu não tenho nem ideia de como vai suceder isso. Como é que aquela mesquita vai sair dali e dar lugar para a construção do templo. Então o altar que é medido aqui também pode estar se referindo ao altar desse templo reedificado. Esse templo que será reconstruído nesse local onde está a mesquita hoje. E a medição dos que nele adoram fala de proteção. Deus está medindo, né? Medir nesse sentido de medir pessoas, fala de prestar atenção. Deus está com seus olhos fitos em certas pessoas que estão sendo medidas. Linguagem metafórica, obviamente, né? Está sendo medido, essas pessoas estão sendo medidas para proteção. Inclui as 2 testemunhas, inclui os 144.000. As 2 testemunhas dão o seu testemunho durante 3 anos e meio, que é a segunda metade da grande tribulação. Os 144.000 selados também já estão testemunhando, pregando o evangelho nessa época turbulenta da grande tribulação. E essas pessoas serão protegidas para continuar os seus ministérios até quando for o momento exato do encerramento da sua missão. O versículo 1 então fala para medir, o versículo 2 fala: deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. No Apocalipse a gente tem expressões como 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, 1260 dias. São períodos específicos que representam a mesma coisa. Nós ainda vamos até o final dessa nossa jornada no livro do Apocalipse explicar isso detalhadamente. Então, aqui, o pátio dos gentios aqui, ou o átrio que está fora do templo, era chamado de o pátio dos gentios. Se você lembrar da construção do templo, você vai ver que ele tinha aquele murão, né? Lá no tabernáculo do deserto, as cortinas faziam a divisão entre o pátio dos gentios, a parte de fora, e os lugares santos, e o santuário propriamente dito. A parte interna, a parte externa.
Para fora das cortinas, era aquela parte ao redor do tabernáculo, é o pátio dos gentios, onde qualquer pessoa podia pisar. No Beit HaMikdash, no templo, a parte de fora do muro, ou a calçada, para você ter a ideia melhor, hoje em dia, a gente tem a igreja da gente, portões da igreja, calçada. Calçada é o pátio dos gentios, onde qualquer pessoa pode pisar. Esse lugar não era para ser medido, porque esse lugar era, aqui na ocasião do Apocalipse, e sempre, em todas as ocasiões, se referindo ao tabernáculo do deserto, ao templo, o templo de Herodes, todos os templos, o templo de Salomão, todos eles, a partir do muro, qualquer um podia pisar. E tomando como exemplo o templo de Herodes, é chamado de templo de Herodes porque foi reconstruído por Herodes. Herodes reconstruiu o templo para agradar os judeus e fazer uma campanha política também, né? Ele media mais ou menos 180 metros quadrados e tinha 7 partes. Entre elas estava o pátio dos gentios. Então tinha o átrio dos pagãos, que é o pátio dos gentios, depois do muro, o átrio das mulheres, o átrio de Israel, o átrio dos sacerdotes, o pórtico, o lugar santo e o santo dos santos, que é o lugar mais interior do templo. Eu estou falando aqui que o pátio dos gentios é a parte exterior do templo, depois do muro, lá no tabernáculo do deserto era depois das cortinas e tal, mas isso não significa que esse lugar não seja santo. Não significa que não deva ser cuidado, né? Ele não foi medido aqui porque ele foi dado para os pagãos pisarem. Os gentios pisarão aquele lugar, né? Rodearão ali, visitarão ali e tal. Então será protegido de ser destruído, mas profanado será, porque todo tipo de gente vai pisar ali. Mas Deus sempre teve cuidado, até com essa área mais externa do templo. Inclusive, não sei se você sabia, mas quando Jesus expulsa os cambistas do templo, eles não estavam dentro do templo. Eles estavam no pátio dos gentios, negociando nessa parte mais externa. E olha o que Jesus fez. Agiu severamente, né? Ele não fez um chicote para deixar na mão, só de aviso, né? Com certeza usou. Derrubou a mesa dos cambistas e disse: não façais da casa de meu pai lugar de meretrizes, covil de ladrões e lugar de negociação, né? Ele repreendeu todo mundo ali e limpou o pátio dos gentios. Então é um lugar que, para onde os olhos de Deus também estão apontados, né? Os olhos de Deus estão fixos também nesse lugar do templo. Mas aqui no Apocalipse não foi medido porque não será protegido a não ser de ser destruído, mas profanado será. Versículo de número 3: e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Se Deus é o soberano de toda a terra, se Deus é o juiz de toda a terra, Ele é o que cria, Ele é o que destrói, todo o universo da criação está na sua mão, Ele tem o controle de tudo. Para que 2 testemunhas no livro do Apocalipse? Né? Para que colocar 2 testemunhas nesse quadro do livro do Apocalipse? É porque Deus está Ele está aqui executando um processo de juízo legal. Por isso Ele está seguindo padrões. Porque Deus está julgando a humanidade e Ele não quer parecer injusto diante da humanidade, como nunca quis. Deus sempre nas suas ações tenta ser o mais justo possível, né? Deus é amor, mas também é justiça. Deus revelou seu amor durante todo o período da humanidade até agora, no período do Apocalipse. Agora Ele vai revelar a sua justiça de forma implacável. Não tem nada mais que possa se colocar diante de Deus para aplacar a sua ira. Até porque o sangue de Cristo, a era da graça, a própria igreja que clamava por misericórdia, essa época já se encerrou. Então Deus agora é o juiz, o grande juiz. Por que 2 testemunhas? Porque no Antigo Testamento, pela palavra de 2 testemunhas, qualquer coisa era confirmada. Pessoas eram apedrejadas, a pena de morte era dada para alguém pela palavra de 2 testemunhas. Então aqui, essas 2 testemunhas do Apocalipse, a função delas, a gente disse que ia ver quem são, sua função, seu propósito, né? A função, o propósito dessas 2 testemunhas é testemunhar a ação depravada, a ação maligna da humanidade e de apoiar Deus no seu trabalho. Então essas 2 testemunhas vão executar esse papel duplo. Vão testemunhar a maldade dos homens e vão testemunhar a favor de Deus que está julgando como um justo juiz.
E também, por que duas? Por que não uma? Por que duas? Porque o número 2 encerra a ideia de força, de fortaleza. Porque 2 é a duplicação de 1, né? Parece óbvio, né? 2 é a duplicação de 1. Parece óbvio, mas é isso mesmo. Encerra a ideia de força. 1 mais 1 igual a 2. Agora são 2 trabalhando. São 2 testemunhando. E também um ajudando o outro, um encorajando o outro. Porque esse ministério não vai ser fácil não, viu, queridos? Enfrentando o diabo, enfrentando as bestas do Apocalipse, enfrentando a própria humanidade endemoniada, né? Dirigida por Satanás nessa época. Vai ser um ministério terrível. Um ministério até mais odiado do que o próprio ministério de Cristo durante a sua estada na Terra. Que 2 é a duplicação de 1, encerra a ideia de força, nós temos em Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga pelo seu trabalho. É o versículo 9 de Eclesiastes 4. Versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E aí você pode continuar lendo lá. Então você vai ver que sempre está encerrando aqui a ideia de duplicação de força, de ajuda, de companheirismo, né, de incentivo. Por isso 2 testemunhas. Mas o foco maior está na ideia de que as 2 testemunhas fazem exatamente isso. Elas testemunham a maldade do homem para que sejam justamente julgados e a justiça de Deus para que seja justamente absolvido de todas as suas obras, mesmo que os homens pensem que seja errada, injusta e má. Profetizarão vestidas de pano de saco. Era a roupa de pobre, era a roupa de trabalhadores humildes, era a roupa dos profetas do Antigo Testamento. Era uma roupa que encerrava a ideia de humilhação, não de pompa, não de riqueza, não de pessoas cheias de si mesmas, né? As 2 testemunhas então vão usar esse tipo de roupa, é uma roupa de humilhação. Estão se humilhando diante de Deus, mas serão exaltadas diante dos homens, da humanidade má, que estará presente nos dias do Apocalipse. No capítulo 6 do Apocalipse a gente falou, eu dei uma descrição boa sobre pano de saco. Vou deixar a aula do capítulo 6 para você aparecendo aqui no card. Embora que eu estou deixando também no primeiro comentário fixado a playlist completa da série O Apocalipse. E na descrição estou deixando também a série completa. Então você pode assistir tudo, sequencialmente. Termina um vídeo, começa outro. Você pode assistir no seu tempo, como você quiser. Todas as aulas. Mas vamos ao ponto que mais interessa dentro do comentário das 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? O versículo de número 3 diz que Deus dará poder para essas 2 testemunhas para que possam realizar plenamente o seu ministério e o seu testemunho. Versículo 4, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. O probleminha teológico, né, o probleminha hermenêutico é gerado aqui, ó, as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Estão. Então, parece estar falando de 2 pessoas que estão agora diante de Deus. E existe muita especulação sobre quem seja essas 2 testemunhas. E agora a gente vai entrar então nesse ponto, que é o ponto mais importante da discussão das 2 testemunhas. Todo mundo quer ouvir essa parte do comentário. Quem são as 2 testemunhas? Para alguns se trata de Enoque e Elias, para outros Moisés e Elias, para outros Zorobabel e Josué, para outros até João e Paulo, para outros essas 2 oliveiras, essas 2 testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça, e até a igreja e o pregador. Então, as visões são muitas. Eu sou simpático a uma dessas opções aqui, que é a que eu vou frisar mais, tá bom? Nessa aula de hoje. Se eu tivesse que escolher entre uma dessas opções, eu escolheria Moisés e Elias, né? Mas, queridos, uma coisa a gente precisa deixar muito clara aqui nessa interpretação. A Bíblia não diz em lugar nenhum que essas 2 testemunhas serão Moisés e Elias. A Bíblia simplesmente fala de 2 testemunhas que operarão com o mesmo poder que Moisés e Elias operaram. A Bíblia fala de 2 testemunhas que manipularão as forças da natureza do jeito que Moisés e Elias
manipularam as forças da natureza. Mas não diz em lugar nenhum que é Moisés e Elias. Portanto, qualquer pregador, professor, exegeta que tenha juízo, não vai afirmar em momento nenhum que as duas testemunhas do Apocalipse sejam Moisés e Elias. Eu disse que se eu tivesse que escolher entre as opções, eu escolheria Moisés e Elias, e eu tenho simpatia pela ideia de que se, essas duas oliveiras, se essas duas testemunhas estão diante do trono de Deus, como alguns defendem, eu não sou simpático a essa ideia de que eles estão lá esperando esse momento por motivos que nós vamos discutir mais para frente aqui, enquanto a gente vai elucidando. Eu não disse em momento nenhum do nosso estudo até agora que as duas testemunhas sejam Moisés e Elias. Eu estou dizendo que, se tivesse que escolher entre uma das opções teológicas apresentadas anteriormente, eu escolheria Moisés e Elias pelos motivos que eu vou colocar agora, tá bom? Então, mas a gente não pode afirmar. Pode simplesmente ser dois cristãos da época do fim ou dois judeus da época do fim que testemunharão contra a humanidade e a favor de Deus. Não tem nenhuma obrigação de ser Moisés e Elias. Tudo isso é discussão teológica, mas a Bíblia não afirma categoricamente em momento nenhum que seja esses dois, ou qualquer das outras opções. O episódio das duas testemunhas pode ser dividido em 4 momentos importantes: identificação, autoridade, morte e ressurreição das testemunhas. Sua identificação, 11, de 1 a 3, autoridade, 11, versículo 6, morte, 11, de 1 a 8 e ressurreição, 11, 11 do Apocalipse. A identificação das duas testemunhas com Moisés e Elias, ou Moisés e Enoque, começa já na questão da roupa, Porque a Escritura diz que eles profetizariam vestidos de pano de saco. Essa era a vestimenta dos profetas do Antigo Testamento. E o segundo ponto está nas obras deles. Eles vão realizar milagres, prodígios, maravilhas que Moisés e Elias realizaram. E tem ainda um outro ponto que se relaciona principalmente com Elias e Enoque, daí a suspeita de serem esses dois também, está relacionada com a morte. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Elias e Enoque não morreram, portanto, quem defende a ideia de que seja Enoque e Elias, dizem que eles então vão voltar para passar por essa ordenança universal da morte, de que ao homem está ordenado morrer uma vez. Mas, na minha opinião, isso não se sustenta, porque a gente tem na Bíblia pessoas que morreram 2 vezes, A gente tem, por exemplo, Lázaro, que morreu 2 vezes, tem Tabita, que morreu 2 vezes, tem pessoas que foram ressuscitadas. Todas as pessoas que foram ressuscitadas na Bíblia morreram 2 vezes. Então, a dureza, a rigidez da palavra que esses intérpretes estão exigindo, ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, então tem que morrer uma vez, não se sustenta diante dessas passagens que mostram pessoas morrendo 2 vezes. Para mim, a interpretação simples da Escritura que diz ao homem está ordenado morrer uma vez, está falando da mortalidade humana, só, num contexto geral, numa visão, não é uma visão específica, é uma visão geral. Ao homem está ordenado morrer uma vez, porque o homem é mortal. Mas, e por outro lado, a gente tem pessoas que morreram 2 vezes e tem pessoas que não morreram nenhuma vez. Mas não quer dizer que não é mortal, O fato de Enoque e Elias não terem morrido não quer dizer que não sejam mortais. São mortais, sim. Nasceram da natureza humana. Moisés não se encaixa nesse pensamento porque Moisés morreu, e foi sepultado. O único probleminha na morte e sepultamento de Moisés é que ninguém sabe onde é o local exato da sua sepultura. Só esse ponto. Pontos de defesa para pensar que seja Elias. Seria Elias porque ele está representando os profetas do Antigo Testamento como um dos mais importantes profetas desse período. Seria Elias porque, através do seu ministério, ele cerrou os céus e disse que não choveria por 3 anos, E também seria Elias por causa do que o profeta Malaquias profetizou, de que Elias voltaria, de que Elias viria novamente. E seria Elias porque ele não morreu e precisaria cumprir, então, a escritura de Hebreus 9:27, que a gente já falou largamente aí. Seria Moisés
pelo fato de que estaria representando a lei. Seria Moisés também, porque por meio do seu ministério ele transformou água em sangue, que é o que vai acontecer novamente. Outro ponto de defesa também que alguns usam para dizer que será Moisés e Elias é que Moisés e Elias já apareceram em situações em que um evento precisaria ser testemunhado. Por exemplo, em Mateus 17:3, quando da transfiguração de Cristo. Nesse momento em que Jesus se transfigura sobre o Monte Tabor, ele está revelando a sua divindade para uma parte dos discípulos, 1/3 dos discípulos que estavam ali presentes. E Elias e Moisés aparecem nesse momento para dar testemunho de que tudo que eles falaram a respeito de Cristo era verdade. No momento em que Cristo se mostra, Cristo já tinha se mostrado até aquele momento como perfeitamente homem, e agora vai se revelar como perfeitamente Deus, se transfigurando. Inclusive o termo transfigurar-se aí, nessa escritura, é metamorfoste, significando mudança de uma forma para outra forma. Ele passa da forma humana para a forma divina. Então Elias vem representando os profetas que profetizaram sobre Jesus, o Deus homem, e Moisés vem também representando a lei que apontou para o Messias. Então já apareceram no momento da transfiguração testemunhando a favor de Deus, da divindade de Jesus. Agora no Apocalipse aparecem também testemunhando contra a humanidade e a favor de Deus. É a defesa teológica de alguns. Como eu disse, eu sou simpático a esses dois. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria Moisés e Elias. Mas dentro aqui do meu coração, no meu íntimo, eu nunca pensei, eu nunca tive a firmeza 100% de que será esses dois. E eu tenho mais para mim que possa ser duas pessoas da época do fim. Sejam seguidores de Cristo, de Deus, cristãos, ou mesmo judeus. E os sinais que apontam para Moisés e Elias continuam. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. No livro do Apocalipse, o fogo está sempre em foco. Somente nesse livro aqui aparece cerca de 17 vezes. E o fogo, em relação a Moisés e Elias, esses dois homens de Deus, esses dois grandes profetas, durante seus ministérios na terra, tiveram poder sobre essa força da natureza. Vocês veem o caso famosíssimo de Elias, né? E os 50 homens que foram enviados para trazê-lo, que ele estava sobre o Monte Carmelo, né? Aquele episódio extraordinário. O capitão dos 50 chega e diz: homem de Deus. O rei diz: desce depressa. E ele diz: se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. Aconteceu no mesmo momento. E aconteceu de novo com o segundo capitão dos 50. O terceiro ia morrer também com seu grupo, se não tivesse se humilhado. Então Elias tinha poder sobre o fogo. Moisés também, na praga da Saraiva, teve poder sobre o fogo. Então, essas ações das duas testemunhas identificam elas com Moisés e Elias nos seus ministérios. Mas não dá 100% de firmeza para dizer, a hermenêutica não permite que a gente afirme que seja Moisés e Elias. São ministérios parecidos. As duas testemunhas operarão na força e no poder que Deus deu para Moisés e Elias. Ou seja, é uma repetição do que já aconteceu antes. É como se Deus estivesse deixando uma assinatura. Ó, eu já fiz assim, agora eu vou fazer de novo. Mas não implica em garantia de que sejam as mesmas pessoas. Versículo de número 6, e estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. Então, essas duas testemunhas, elas estão operando realmente no modelo dos profetas do Antigo Testamento. Vou deixar um vídeo rápido aqui para você, onde eu falo que hoje em dia não existe mais profeta aos moldes do Antigo Testamento. O que nós temos hoje é o dom de profetizar no meio da igreja. A pessoa que tem o dom de profetizar não é um profeta, comparado ao profeta do Antigo Testamento. Ele é um profeta porque profetiza, quando o dom de Deus é concedido a ele, para que ele faça isso. Mas ele não tem a autoridade de um profeta do Antigo Testamento. Essas duas testemunhas têm. Qual é a diferença? Hoje em dia, no dom da profecia, o Espírito Santo nos visita quando ele quer
E a operação da profecia está na disposição e na vontade do Espírito Santo, não na do vaso. No Antigo Testamento, não. O profeta era o dom. O profeta falava e as coisas aconteciam. Acabei de citar. Se eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. Aconteceu. Aconteceu de novo com o segundo grupo. Ia acontecer novamente com o terceiro, se ele não se humilhasse. No ministério de Moisés. Moisés, no caso da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Então, se eu sou o homem de Deus mesmo, estou parafraseando aqui, tá? Colocando com as minhas palavras. Se Deus está comigo, se eu fui escolhido, então Deus vai operar uma coisa nova. A terra vai se abrir e vai consumir vocês com tudo que vocês têm. E aconteceu. Né? Meu Deus, hein? Emocionante, meus irmãos. Embora seja um juízo terrível. Mas o que eu estou destacando aqui é a força do profeta. Comparado com o dom de profecia do Novo Testamento. Eu não posso profetizar. Isso é loucura dessas pessoas que estão aí no meio da igreja dizendo, profetiza aí, irmão, diga isso para que aconteça. Isso aí é pensamento positivo. Isso aí não tem nada de mão de Deus nesse negócio. O dom de profecia, como todos os 9 dons, está no controle de Deus. É o Espírito Santo que reparte como Ele quer. Não sou eu que decido. Eu não profetizo quando eu quero. Eu posso, no máximo, pregar a palavra. A palavra será na minha boca profecia. Diferentemente do Antigo Testamento, onde o homem era o dom, hoje em dia eu não posso profetizar quando eu quero. Eu não tenho essa autoridade, né? Porque o que está operando em mim é um dom que é dirigido pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo quer. Tem muita gente que vai pagar preço aí porque anda profetizando, fazendo extravagâncias com os dons de Deus sem ser autorizado. O profeta do Antigo Testamento tinha um caráter muito diferente de muitas pessoas que hoje em dia se intitulam profetas. Porque eles tinham a ética de só falar segundo a direção de Deus. Mas se eles também quisessem falar de acordo com a sua vontade, alguma coisa que fosse justa, aconteceria. Como foi o exemplo que eu dei de Moisés e Elias. Controlando, né? Elias controlando o fogo e Moisés pedindo para que a terra se abrisse e tal. Pedindo não, ordenando, né? Que a terra se abrisse e abriu-se. Então, o profeta era o próprio dom. Do mesmo jeito com as 2 testemunhas do Apocalipse. Elas terão o poder em si mesmas. Elas decidirão quando operar isso ou aquilo, quando ferir os homens com praga, quando impedir que a chuva caia sobre a terra. O poder está neles. Versículo de número 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Essa besta que sobe do abismo é o próprio anticristo, né? Ele é que vai guerrear contra elas, ferir e matar. Aqui no versículo 7 a gente pode destacar 2 coisas. A besta que sobe do abismo, a menção que sobe do abismo aparece 35 vezes aqui no livro do Apocalipse. Então o que a gente está vendo aqui é o próprio anticristo se levantando contra as 2 testemunhas e agora autorizado para matá-las. E a outra coisa que a gente destaca aqui no versículo 7 é: e quando acabarem o seu testemunho. Isso significa que Deus está no controle. E o anticristo só terá poder de matá-las quando o testemunho delas acabarem. Ou seja, Deus está controlando todas as instâncias dos acontecimentos no livro do Apocalipse. O poder do anticristo lhe foi dado. O cavaleiro branco sai e o cavaleiro do cavalo branco, lá dos selos do Apocalipse, quando ele sai para executar a sua missão, ele sai montado sobre um cavalo branco, tendo um arco na sua mão, e foi-lhe dada uma coroa. A coroa fala de poder, mas ela foi dada para ele. Diferente de Cristo, que já tem uma coroa sobre a sua cabeça. Então a gente vê aqui que esse poder de destruir as 2 testemunhas foi concedido quando elas terminarem o testemunho. Então ele se levanta e as mata, mas só no momento apropriado. O versículo 8 e o 9 vamos ler junto para a gente ganhar um contexto. Versículo 8. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. E o versículo 9. E os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcro.
Identificando a cidade. A cidade aqui é comparada com Sodoma e Egito por causa da corrupção que haverá nesse momento do fim na cidade de Jerusalém. E a gente pode afirmar categoricamente que é Jerusalém, porque está dito, onde o Senhor também foi crucificado. Então, essa cidade imoral aqui, que é citada, que é comparada com Sodoma e Egito, Sodoma é a cidade da perversão, né? Sodoma e Gomorra eram as cidades da perversão, do pecado, e por isso foram destruídas. O Egito é a cidade é o país da idolatria, né? Então são comparadas, esses dois termos é para indicar a corrupção e a identidade, onde o Senhor também foi crucificado. Então está falando de Jerusalém. Eles vão morrer numa das praças dessa cidade. Jerusalém é o centro do mundo, será o centro das atenções na época do Apocalipse, principalmente durante esse período que está se iniciando agora, que é a segunda metade da grande tribulação. Então o anticristo vai destruir, vai matar as duas testemunhas numa das praças da cidade. Como que pessoas de povos, tribos, línguas e nações verão? Pela internet, pelo celular, verão pela tecnologia. Todo mundo vai ver, vai passar em televisão. Então não precisa estar lá na cidade, até porque não caberia tanta gente lá para ver pessoalmente, né? Então a mídia vai espalhar esse momento funesto em que o anticristo destruirá as duas testemunhas. Essas duas testemunhas serão muito mais odiadas do que o próprio Jesus foi. Porque elas não, o versículo de número 9 diz que elas não foram sepultadas. Os homens não permitirão que sejam sepultadas. Isso fala de vergonha, de ignomínia, isso fala de desrespeito, isso fala de falta de dignidade, isso fala que a humanidade não dará a esses dois homens de Deus a dignidade de ter um sepultamento. E eu estou dizendo que elas foram mais odiadas, serão, né, mais odiadas do que Jesus, porque Jesus teve um sepultamento, e um sepultamento digno. Jesus foi sepultado num sepulcro novo, de alguém de respeito, lhe concedeu o sepulcro, né? Mas essas duas testemunhas não, elas serão desrespeitadas, humilhadas, serão vexamadas diante de todo mundo vai ver os corpos delas mortos numa das praças da cidade. Mas enquanto os homens maus acham que estão se regozijando, pisoteando as duas testemunhas, na verdade estão prestando um trabalho para Deus. Elas vão ficar ali por 3 dias, mortas, sendo expostas, e no final desse período Deus as ressuscita diante dos olhos de todo mundo. De novo Deus mostrando seu poder, sua soberania e seu controle sobre os eventos do livro do Apocalipse. E Deus chama elas para o céu. Venham para cá, subam aqui. Na ARC antiga, na Almeida Revista Corrigida, subir cá. Sobe para cá, vem para cá. E elas sobem numa nuvem, envoltas numa nuvem. O versículo 10 fala do regozijo do inimigo sobre as duas testemunhas. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então olha que o ministério desses dois homens, dessas duas testemunhas, nós especulamos quem poderiam ser, mas não podemos afirmar que sejam Moisés e Elias, né? Isso aí é só simpatia que a gente tem, mas não pode afirmar nada, né? Esses dois homens então desenvolveram um ministério tão tremendo que os moradores da terra se consideraram atormentados pelas suas palavras. Isso aqui combina muito com as palavras dos demônios que estavam no endemoniado gadareno. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Então as palavras de Deus para os perdidos é sempre um tormento. Mas as palavras de Deus para as suas ovelhas são suaves, soam suavemente aos seus ouvidos e aos seus corações. Então aqui a gente vê no versículo 10 uma humanidade atormentada pelas palavras de Deus. Inclusive esse tormento aqui que a humanidade sofre pelas palavras das testemunhas, né? Que eles estão agora se regozijando aqui, enviando presentes uns para os outros, porque eles estão alegres porque as duas testemunhas morreram. E esse tormento que elas causaram a eles, pelas palavras da sua boca, pode ser comparado lá com o versículo 4. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará
os inimigos. Esse fogo da boca, a gente não vai imaginar, né, as duas testemunhas cuspindo fogo da boca. Então, isso pode estar aludindo às palavras de condenação, de juízo, que sairá da sua boca como um fogo devorador para matar os inimigos, da forma que eles quiserem, porque Deus deu para eles poder para executar os juízos como eles quiserem. Eles têm essa autonomia. Então, e se você olhar um paralelo também, vendo Elias sobre o Monte Carmelo, ele disse: eu sou homem de Deus que desça fogo do céu. Né? Metaforicamente, o fogo não desceu do céu porque ele falou? O fogo não sai da sua boca, então? Por assim dizer, né? Então, a gente percebe aqui que realmente o ministério dessas duas testemunhas foi um ministério de poder, um ministério de autoridade, um ministério de fogo que atormentou os homens sobre a terra. Versículo de número 11: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. O Espírito de vida entrando novamente nas duas testemunhas para que elas revivam e possam ser arrebatadas, levadas para o céu. Quem está em foco aqui, operando, é o Elohim Haim, o Deus da vida. Segundo a crença dos judeus, segundo a crença da igreja, segundo a crença universal, né, dos cristãos, somente Deus pode dar a vida. Deus é o criador da vida. Deus é o motor da vida. Ele a dá e ele a tira. O fato de a humanidade nascer e morrer não está sendo controlado minuciosamente a todo minuto por Deus. Não, isso aí é a obra da natureza. Mas quando se fala de devolver a vida, somente Deus tem esse poder. E ele mostrou, né, na vida de Cristo, no ministério de Cristo, isso foi revelado amplamente. Vou deixar um vídeo aqui agora no card para você sobre pessoas que ressuscitaram pelo poder de Deus, tá bom? E vou deixar na descrição também outros vídeos importantes relacionados com o assunto de hoje. Seja curioso, dá uma olhadinha na descrição. E o versículo de número 12: e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, venham para cá, subam para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Esse evento aqui do versículo 12 tem o intuito sublime de glorificar a Deus. Porque todo mundo viu. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações viram por 3 dias e meio que as duas testemunhas estavam mortas na praça da cidade de Jerusalém. E agora Deus as ressuscita diante de todo mundo, porque elas não foram sepultadas, os corpos estão lá no meio da praça da cidade. A mídia, você sabe como é a mídia? A mídia com certeza estará ali 24 horas filmando. E agora Deus as chama, as ressuscita e as chama para o céu. E elas se levantam vivas e uma nuvem as envolve e elas são levadas ao céu. Isso é status de glorificação a Deus. Sobre as nuvens envolvidas em ocasiões de ascensão, como foi o caso da ascensão de Cristo, em ocasiões de arrebatamento, né, de subida ao céu, como é o caso dessas duas testemunhas, e da própria igreja, eu já falei para vocês. Mas vai ficar as notas na apostila. E o versículo 13, para encerrar: e naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto morreram 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O ministério das duas testemunhas, então, é encerrado com um grande terremoto. Nesse terremoto cai a 10ª parte da cidade. 10% das construções da cidade de Jerusalém vão abaixo. E 7.000 homens morrem nesse terremoto. Nesse terremoto foram mortos 7.000 homens. O número 7 na Bíblia é o número da totalidade, é o número de Deus. Isso fala então da totalidade do juízo de Deus sendo executado sobre os homens nesse momento. O número 7.000 aqui então é simbólico para significar o juízo de Deus nesse evento. Com todas essas operações de Deus e do anticristo matando as duas testemunhas, elas ficando mortas por 3 dias e meio na praça, depois sendo ressuscitadas, com esse grande terremoto que destrói 10% da cidade, mata 7.000 homens, isso tudo aterroriza os homens. E eles são obrigados a reconhecer que é Deus que está operando. É o que significa: e deram glórias ao Deus do céu.
Esse dar glória não significa reconhecer se convertendo a Deus, mas significa simplesmente reconhecer Deus como soberano, Deus como estando no controle da situação. E para terminar a aula de hoje, versículo 14, passado é o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Perceba que o que a gente está tendo no livro do Apocalipse é só uma progressão de castigos. A coisa não diminui hora nenhuma, só aumenta a proporção dos castigos sobre a humanidade. Eu acredito piamente que há salvação durante o período da grande tribulação. Pessoas que se arrependerem, que não receberem a marca da besta, que quiserem se submeter à vontade de Deus, estão livres para fazê-lo. Deus sempre vai salvar a humanidade. Como eu já falei aqui em aulas anteriores, o propósito de Deus aqui no Apocalipse não é destruir a humanidade como um tirano. Ele está castigando porque a humanidade merece, pelos seus pecados, pela sua corrupção, por ter abandonado a Deus. Mas o interesse é didático, é de corrigir e de salvar. O propósito do próximo ai, que é o terceiro ai, é destruir a grande Babilônia. É julgar o reino do anticristo. É pôr fim ao reino do anticristo. E, por fim, estabelecer o reino milenial. Todas essas coisas nós vamos ver ainda na sequência. Vamos ficar por aqui então na aula de hoje. Se você está gostando e ainda não se inscreveu, se inscreva. Se inscreva para nos ajudar, né, a crescer o canal. Se inscreva e ative o sininho, marque todas as notificações, porque se você gostou da aula de hoje, as aulas anteriores são tão boas quanto, e as que virão, com certeza, ainda serão melhores do que essas aqui. E você, inscrito com o sininho ativado, você não vai perder nenhuma dessas aulas que nós publicarmos aqui. Seja membro para assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, e se quiser falar direto comigo, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.